Os portões fechados dos colégios abrem a possibilidade para várias dúvidas sobre o processo de aprendizagem, a eficácia das aulas à distância e o amadurecimento intelectual das crianças e dos adolescentes. A Associação Brasileira de Escolas Particulares garante que as 11 mil instituições do grupo mantêm aulas online, realidade que atinge mais de 9 milhões de estudantes em todo o Brasil. Primeiro, vamos entender como é elaborado o projeto, levando em conta as diferenciações entre ensino infantil, fundamental e médio. Quem explica é Marcelo Milani, coordenador de tecnologias educacionais de um colégio da Zona Sul de São Paulo. Para a educação infantil, nós propomos atividades para as crianças desenvolverem sozinhas e também atividades para desenvolverem com a ajuda dos pais, para incentivar a interação familiar nesse momento tão delicado, né? Ensino Fundamental 1 até o 4º ano, a nossa proposta é de planos semanais de atividades que devem ser impressas pelas famílias para desenvolver a coordenação motora fina, que a gente considera muito importante nessa fase do desenvolvimento cognitivo. A partir do 5º ano até o ensino médio, os alunos participam de uma sala de aula digital para cada disciplina, através da qual eles podem interagir com os professores e com os colegas. E como é estudar em ano de vestibular? Tomás Danelon, que está se preparando para enfrentar a maratona de provas, conta que gosta dessa rotina em casa. Os professores costumam mandar todas as tarefas pelo Google Classroom e a partir daí diversas plataformas do próprio Google são exploradas. Eu acho que no final acaba sendo uma experiência muito interessante para todos os alunos, porque durante o ensino médio a gente já veio ganhando uma autonomia cada vez maior dentro da sala de aula, também é reforçado com a questão dos vestibulares, e agora a gente está tendo uma autonomia ainda maior para cada um acabar se organizando conforme a sua produtividade. Um dos principais receios dos pais é se o ensino à distância realmente funciona sem a figura de um professor na sala de aula. Dá para quantificar o tamanho da perda? Por isso, fomos atrás do secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, para esclarecer o assunto. O ideal é sempre a aula presencial, ainda mais porque nós não temos uma cultura estabelecida, o desenvolvimento das competências socioemocionais que são mais necessárias para esse tipo de situação desenvolvidas. Tem duas que são muito importantes, autocontrole, autogestão, ou seja, eu conseguir controlar meu tempo, conseguir ter a disciplina que é necessária para eu estar fazendo este curso. Isso não é da nossa cultura, naturalmente, portanto, teremos, comparado com o ensino presencial, perdas, né? Perdas que, segundo Rocieli, ainda estão sendo estudadas e avaliadas inclusive para a sequência do projeto pedagógico em 2020. O secretário da Educação ainda reforça que o professor nunca vai ser substituído, mas que agora o importante é não interromper o processo de aprendizagem. O aprendizado não pode ficar parado tanto tempo. Os estudos apontam que quanto mais tempo fica o estudante sem o contato com o aprendizado, pior é. Ele vai retroagindo dependendo da situação. Então, por exemplo, o avanço que nós tínhamos tido no início da alfabetização das crianças até meados de março, ele vai diminuindo se nós não tivermos atividade. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a obrigatoriedade do cumprimento mínimo de 200 dias letivos, porém, manteve a carga mínima de 800 horas. Isso poderia afetar o valor da mensalidade? Essa é a questão do Alcino, ouvinte da Rádio Bandeirantes e pai de 2 alunos que estudam em escolas particulares. Eu tenho 2 filhos em escola particular e que estão nesse processo de aula virtual, né? Eu queria saber se a mensalidade também não deveria ser cobrada como virtual também, né? Já que a gente não está tendo o ensino presencial com o professor e a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Falamos sobre esse aspecto com Arthur Fonseca, diretor da Associação Brasileira de Escolas Particulares, e ele explicou que os colégios vendem um pacote, um projeto completo. Até por isso, a intenção das instituições é montar posteriormente planos de trabalho presenciais, que vão além, inclusive, dos 200 dias letivos e que ultrapassam as 800 horas, podendo invadir o início de 2021. Mas esse passo só vai ser dado quando houver um cenário mais estável sobre a quarentena e os efeitos do coronavírus no Brasil.